Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre as minhas leituras de fevereiro. Até que pra ser um mês assim curtinho, né, eu li bem em fevereiro, li até que bastante coisa, mas enfim, eu não vou enrolar, né, pra gente ir direto pras leituras. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like pra ajudar na divulgação, se inscreva no canal se você não for inscrito. Lembrando que os links de compra, né, pros livros que eu estiver citando, caso você tenha interesse, vão estar aqui embaixo no box de descrição, e comprando esses livros ou qualquer outra coisa, através desses links vocês ajudam muito o canal sem pagar nada mais por isso. E claro que à medida que eu for comentando sobre os livros aqui, comentem também, tá? Pra gente ir justamente conversando. Enfim, recados dados e vamos direto pros livros, começando pelo Elos da Mente, que era a leitura coletiva que eu tava organizando em janeiro. Só que eu acabei demorando um pouquinho e eu acabei terminando naqueles primeiros diazinhos de fevereiro, sabe? Pra quem não conhece, esse livro, ele é uma ficção científica, continuação do livro Semente Originária, e basicamente a gente tem aqui um imortal que ele tá ali meio que tentando controlar um projeto de reprodução seletiva, porque ele deseja mais pessoas, né, que tenham habilidades especiais como ele. E no decorrer, né, dos séculos e tudo mais, a gente vai vendo diversas dessas pessoas com poderes diferentes e as relações delas. Nesse segundo livro a gente vai entender especificamente o porquê que essa série se chama O Padronista, e também a gente vai acompanhar especialmente as pessoas que possuem habilidades telepáticas. No primeiro livro já tinha apresentado algumas pessoas com esse tipo de habilidade, mas assim, não explorava tanto, né? A autora estava mais preocupada em apresentar o universo, apresentar o Doro, a Emma, esses outros personagens, e aqui ela realmente para, tipo assim, não, vamos focar nos telepatas. E foi algo que eu achei que foi muito bem feito, gente. Tanto na questão do porquê que eles são considerados tão poderosos, os benefícios, né, que as habilidades deles trazem, quanto a questão do porquê que eles passam por tanto sofrimento e por que alguns acabam indo à loucura. E tudo bem que essa questão de, pessoas telepatas, não sei o que, enlouquecendo, não é um conceito absolutamente novo, né? A gente já cansou de ver isso em filmes e em outros livros, mas aqui foi um dos que eu achei que trabalhou melhor essa questão. Ele realmente explica, sabe? A gente vê o que vai acontecendo para essas pessoas enlouquecerem. E aqui eu realmente me importava com o que acontecia com os personagens, com o rumo da história. Constantemente a autora coloca a gente em conflito. Por exemplo, tinha um personagem aqui que no início eu tava tipo assim, pô, interessante e tal, tô gostando dele, vamos ver como é que vai se desenvolver mais esse personagem. Aí chega um determinado momento, né, que as coisas vão saindo do controle, ele faz uma coisa assim que eu fiquei tipo, cara, não tem como perdoar isso, sabe? Então assim, a gente acaba entrando em conflitos, porque meio que tá todo mundo uma pilha de nervos o tempo todo, podendo assim surtar e se matarem a qualquer momento. E as coisas começam a entrar numa linha que a gente pensa assim, isso aqui vai dar merda, tá? Vai ter como resolver no final? E isso faz você ficar muito ansioso, assim, da primeira até a última página. Inclusive, apesar desse livro fazer parte de uma série, né, ele tem um final, sabe? Se você lê o Semente Originária e esse aqui, dá até uma sensação de que poderia facilmente ser uma duologia. Mas a Octavia, ela consegue escrever tão bem que a gente termina e ela consegue manter a história na nossa cabeça com a gente imaginando possibilidades, sabe? Tipo, será que resolveu mesmo? O que será que pode acontecer de pior depois, baseado nesse cenário atual? O poder não vai subir a cabeça em algum momento? E é uma série que você fica realmente imerso e completamente preso. E os personagens são desenvolvidos, os sentimentos que eu tive lendo foram, assim, bem tensos, sabe? Era no amor e ódio muito rápido. Não, assim, ódio no sentido do livro ser ruim ou algo do tipo, muito pelo contrário. Mas do tipo, assim, o personagem fazer uma certa coisa, você ficar extremamente puto com aquilo, mas ser completamente coerente com a personalidade e com os acontecimentos envolvidos. Enfim, super recomendo, super vale a pena, tá? Aí, a leitura coletiva de fevereiro mesmo era o do Arcade Clay, que é justamente o terceiro volume dessa série. E a primeira coisa que você tem que saber é que são outros personagens, sabe? É outro grupo de pessoa, uma outra localidade e um outro ano, tá? Porque esse aqui acontece por volta ali de 2020, 2021, e o outro era em 1970. Existe sim uma ligação, né? Afinal de contas é a mesma série, mas assim, os personagens do primeiro e do segundo livro nem aparecem aqui. Então não peguem pra ler esperando por isso, porque eu, como peguei sem ler sinopse, sem ler nada, sabe? Eu fiquei esperando por um certo tempo, então eu fiquei assim, tipo, cadê a galera, sabe? Então isso me atrapalhou um pouquinho durante a leitura. A autora provavelmente vai querer juntar isso tudo num quarto livro, né? Que tá, a Morro Branco já até anunciou, mas ainda não saiu. Como que ela vai juntar, eu não sei, tá?
Mas aqui é uma história completamente nova, dá até a sensação de como se fosse um livro único à parte, sabe? Porque aqui a gente vai ter uma família, né, que é o pai e as duas filhas gêmeas dele, que eles acabam sendo sequestrados durante uma viagem. E nesse sequestro, eles acabam sendo levados para uma comunidade meio isolada, que foi infectada por um micro-organismo alienígena. E funciona assim como se fosse uma espécie de vírus mesmo, só que ele vai se ligando geneticamente ao hospedeiro. Isso faz com que eles desenvolvam poderes e eles tenham uma necessidade não natural de executar a transmissão. Isso é um ponto, inclusive, que você pode acabar querendo fazer teorias com os outros dois livros, mas você não vai ter nenhuma resposta definitiva nesse aqui. E assim, gente, a questão do vírus aqui já é complicada, mas não foi nem o que pegou pra mim, tá? Porque assim, aconteceram coisas tão absurdas aqui, sabe, por conta dos humanos, que eu comecei a entrar naquela minha linha de salvar pra quê, gente? Deixa todo mundo morrer logo, deixa a Terra se acabar, que não tá valendo a pena salvar, sabe? Porque esse deserto onde eles estão, gente, é completamente violento e caótico. Do tipo que chegou num ponto que eu fiquei pensando assim, gente, isso aqui é algo específico dessa localidade? Ou aconteceu alguma coisa com a Terra que ela tá completamente sem lei? Porque são coisas, assim, absurdas que acontecem. Inclusive, se você tem a questão de incômodo com cenas de violência sexual, assim, em livros, olha, tem uma aqui que eu achei pesado, entendeu? Então, vá preparado. É coisa, assim, de umas 2 páginas, sabe? Mas, assim, foi suficiente pra pesar o clima de uma forma, sabe? Que eu queria que todo mundo morresse, que tacasse uma bomba naquele lugar. E esse livro, ele tem uma coisa que ele vai meio que crescendo, né? Ele tem um caos ali por causa do ambiente, a situação do sequestro dessa família e tudo mais. Só que chega num ponto que as coisas começam a acontecer muito freneticamente. Parece até um filme de ação, sabe? O filme de ação que tá tipo assim, olha, estamos caminhando pro clímax pra acabar, sabe? E as coisas vão descaralhando de uma forma... Não tem nem outra palavra pra usar, gente. É descaralhando mesmo. Vai de uma forma, assim, que é difícil de explicar. O caos, a violência, a agressividade e a gente morrendo. E pelo amor de Deus, entendeu? Eu tava tipo, Octávia, calma, mulher. E esse aqui, diferente dos outros, ele conclui ali, mas de um jeito assim de... olha a merda acontecendo, gente. Entendeu? É bem isso. Então, dá uma certa vontade de você saber o que é que vai acontecer efetivamente com o 4º livro. E como não teve ninguém dos outros livros aqui, a gente também fica pensando, então agora, com esse final aqui, ela provavelmente vai ter que juntar com os personagens do 1º e do 2º livro. É uma série que eu tô gostando? Sim, eu tô amando, tá? Eu acho que é literalmente uma das melhores séries de ficção científica que eu já li, porque além de ter a questão da ficção científica mesmo, dos poderes, do micro-organismo, ela traz muitas críticas à humanidade. O ser humano é podre, entendeu? Então, assim, eu tô gostando porque ela deixa isso bem claro desde o início. Mas é uma série que você vai ter muitos conflitos, que você vai ficar com raiva dos personagens, vai querer matar as pessoas. Não sei o que imaginar que essa mulher vai fazer no 4º livro, como que ela vai juntar as coisas. Porque se nesse aqui já foi o caos que foi, no final dele eu tô tipo, meu Deus, gente, o que vai acontecer no 4º? Quando a gente terminar... Isso foi uma leitura coletiva, né? Quando a gente terminar de ler isso aqui, não sei nem se o pessoal vai querer ler o 4º, porque normalmente o lançamento é um pouco caro. Mas assim, quando a gente terminar de ler isso aqui, vai estar todo mundo sem sanidade, tá? A sanidade foi com Deus. Mas eu tô amando essa série. Aí eu fui pegar um livro pra ler que eu jurava que ia ser full terror, mas não, ele foi na verdade um terri. Então eu super me diverti, que foi o Sweeney Todd, o Barbeiro Demoníaco. E aqui a gente vai ver uma parceria bem macabra entre esse barbeiro, que é um assassino, com a senhora Lovett, que é a confeiteira ali da cidade. E nisso eles acabam montando uma estratégia de negócio bem lucrativa, só que perigosa. Essa é a premissa do livro e ela já deixa completamente óbvio o que eles estão fazendo, gente. Soma 2 mais 2 aí, só com isso que eu falei, que você já vai saber o que é. Então, assim, isso não vai ser a surpresa, isso não vai ser o grande plot nem nada do tipo, mas o desenrolar das coisas é o que torna esse livro interessante. Porque a gente vê essa parceria sendo colocada em risco por causa de um forasteiro ali que desapareceu junto com um determinado colar de pérolas. Só que ele estava levando esse colar pra moça que ele era apaixonado, então, assim, tem alguém atrás desse cara. Esse é um dos primeiros clássicos classificado como horror da escrita britânica e realmente me surpreendeu o fato dele ter esse tom cômico. E isso fica muito perceptível no exagero das situações, no comportamento de alguns personagens. Então é como se fosse uma comédia de terror. Dá pra todo mundo ler tranquilamente. Mas eu tenho medo de terror. Cara, pega isso aqui.
É super de boa, você não vai ficar com medo nem nada do tipo. É muito mais provável você rir. Eu, inclusive, adorei o final. Tinha até um negocinho ali que eu não tava esperando. Mas quando aconteceu, eu virei, olha só, fiquei feliz, tá? Não tava esperando isso acontecer. Eu achei que ia ficar por aquilo ali mesmo. Aí o autor foi lá e tipo, não, deixa eu dar uma resolvida aqui. Realmente foi super divertido, me entreteve, li rapidinho também, porque a escrita é muito fluida, é muito gostosa. Mas enfim, não vou entrar mais tanto em detalhes, porque eu ainda quero parar pra assistir o filme. Porque eu sei que tem um filme, e inclusive é um musical, se eu não me engano. E eu quero assistir pra poder fazer um vídeo completão pra vocês falando do livro e do filme. Aí eu acabei achando um e-book, assim, meio aleatoriamente, que o nome é As Filhas do Mar, né? Vocês sabem que eu tô sempre procurando aí histórias de sereia e que eu normalmente não dou tanta sorte com elas, mas, graças a Deus, essa aqui eu gostei. Ela é bem curtinha, tá? Mas, na verdade, ela é como se fosse um mini compilado de contos góticos e a autora vai estar apresentando ali 7 histórias, né? Sobre amor, morte, pertencimento e irmandade no fundo do mar. Porque nessa história, o oceano, ele tá vivo, né? E ele criou 6 filhas pra protegê-lo. Mas assim, nem tudo acontece como planejado, só acontece tragédia. As coisas não saem muito certo, tá? Então assim, não vá ler esperando um final feliz pra essas sereias, tá? Porque todas elas têm uma certa forma trágica e dramática acontecendo ali. São histórias muito interessantes. Não vou entrar em detalhes de cada uma aqui, porque o compilado já é curto, tá, gente? Então assim, se eu vou falar de cada uma, eu vou estragar a surpresa de vocês. Mas só pra vocês terem uma ideia de que não tem um final feliz, assim, para as sereias, uma das sereias é bem inspirada na história clássica da Pequena Sereia, tá? E aquele final da Pequena Sereia, ele é bem triste mesmo, então já vão preparados aí. Mas eu fiquei feliz porque eu realmente gostei desse, sabe? Eu fiquei bem entretida ali. E, gente, como vocês sabem, aqui no canal de vez em quando eu tento montar vídeos de indicação de livro, né? Que nem uns que já saíram. Posso até deixar nos cards e no box de descrição pra vocês assistirem. Que são, assim, livros com vampiros, livros com fantasmas, esse tipo de coisa. E há tempos que eu quero montar um com sereias. E eu simplesmente não consigo, porque o livro de sereia que eu li, a maioria eu não gostei. Então, assim, indica esse aqui, tá? É o que eu tenho pra oferecer. É esse conto aqui. Que ele é rapidinho, deve ter umas, sei lá, 40 páginas no máximo. Aí eu li um suspense, né, famosinho aí um tempo atrás, que foi o A Paciente Silenciosa. E aqui a gente vai ter uma pintora famosa, que ela é casada com um fotógrafo de sucesso, só que em determinado dia, esse homem foi encontrado morto com 5 tiros na cara. Suave a morte dele, né? E a principal suspeita é a esposa, porque ela foi a única pessoa encontrada ali com ele na hora que aconteceu, e ela nunca mais falou sobre isso. Ela literalmente, parou de falar. E como eram pessoas famosas e essa questão dessa recusa dela pra falar, acabou se tornando um caso que chamou a atenção do público, né? Então as pessoas estão sempre ali querendo, tipo assim, qual é o mistério por trás disso? Inclusive, vamos ter um psiquiatra que tem aquele famoso clichê de eu vou pegar esse caso e eu vou resolver. Olha, um monte de gente já tentou, mas o cara acha que ele vai ser o melhor dos psiquiatras. Tem esse clichê. Eu até acho esse clichê engraçado. E ao mesmo tempo a gente tem a questão de que os quadros dessa mulher acabam sendo muito valorizados depois desse crime. E a gente vai estar acompanhando o psiquiatra, tá, nesse livro, até o ponto que a gente vai entender o que aconteceu efetivamente com esse crime, aquela coisa toda. Só que eu já tenho que deixar um aviso pra vocês. Você realmente vai ficar curioso pra saber o que aconteceu. E mesmo essa questão do psiquiatra que quer resolver o problema ser um clichê que eu gosto, aqui vai ser um pouquinho complicado pra você acompanhar. Porque esse cara é insuportável. Esse homem é um bosta, gente. Eu não gostei dele desde o início. Eu achei ele muito prepotente. E normalmente quando tem esse clichê, a gente vê a pessoa tipo assim, não, eu quero ajudar. Esse sentimento assim de querer ajudar, apesar dele se mostrar assim, a gente percebe desde o início que não é sincero. E gente, assim, eu não tô falando que essa questão de eu não gostar do personagem é algo ruim, tá? Porque mesmo eu não gostando desse cara, mesmo eu detestando ele, eu fiquei super entretida. Eu queria saber o que ia acontecer, como que ia desenrolar. Vai que essa mulher vai falar do nada, sabe? Tipo, eu queria saber. Ou se ela tivesse alguma coisa que provasse a inocência dela. Porque desde o início eu falei assim, esses 5 tiros aí não tá com o cara que ela deu, sabe? Acho que foi outra pessoa. Então, assim, eu queria saber as respostas, né? Eu queria saber o que tinha acontecido. Mas o protagonista realmente é uma pessoa desagradável. Então, assim, vá preparado pra isso. A escrita também é bem fluida, ele sabe manter um suspense ali por bastante tempo. Realmente gostei do livro e agora eu tô bem interessada em ler os outros livros dele, né? Porque já foram publicados aqui As Musas, que eu já tenho, e A Fúria, que foi um lançamento de fevereiro ou janeiro, agora eu não me recordo bem. Mas tem vídeo aqui falando sobre os lançamentos e eu acrescentei esse livro na lista. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês assistirem. Aí eu peguei um audiobook que se chama O Livro Maldito. E ele reúne 70 mini historinhas de terror.
No geral, eu gostei desse livro, tá? Ele é ótimo, assim, pra tu passar o tempo. E essa questão de ser um terrorzinho é a minha zona de conforto. Só que, óbvio, né? Numa proporção dessa de 70 histórias, tem umas que eu gostei, tem umas que tanto faz, tem umas que eu não gostei. Umas se tornaram mais memoráveis do que outras, porque óbvio que eu não vou recordar na minha cabeça essas 70 histórias pra sempre. Mas assim, foi ótimo como entretenimento, tá? Só uma coisa que eu acho que pode variar aí entre os leitores é porque ele começa numa vibe que o narrador fala assim: pare de ler esse livro porque você vai ficar atormentado, você vai se arrepender disso. E ó, e gente, isso é uma coisa que não funciona comigo há muito tempo, tá? Já li várias histórias, já vi vários filmes que tem essa vibe de querer te assustar, do tipo assim, olha, isso aqui vai ser realmente terrorizante. E não é, entendeu? Eu acho engraçado. Então pode gerar uma certa decepção aí. E outras pessoas, esse tipo de estratégia pode funcionar. Vai variar muito, assim, da sua carga de leitura em termos de livros de suspense e terror, tá? Pra mim não funciona, entendeu? Eu curti os contos e tudo mais, mas essa estratégia inicial não funciona comigo, porque eu li aquilo ali e fiquei tipo, tá bom, então, vamos continuar pros contos aqui, tá? Eu dei uma ignorada nessa parte. Tá em audiobook, na Audible, então é mais tranquilo aí pra vocês terem acesso. E é rapidinho, gente, a história vai bem rápido. Então, assim, não foi nada incrível, mas foi confortável pra mim. E eu confesso que teve algumas histórias que eu pensei assim, tipo, nossa, é curtinha, mas dava pra pegar esse aqui e desenvolver um pouco mais? Fazer uma história maior, pelo menos uma novela? Tiveram algumas, assim, que eu achei bem interessante, sabe? E teve outras que foram completamente esquecíveis. Então, vai variar aí de leitor pra leitor. Aí um outro audiobook que eu peguei na Audible, que inclusive era um livro que eu já tinha visto várias pessoas falando há muito tempo, né? Só que assim, tinha gente que amava, tinha gente que odiava, aquela coisa toda. Eu fiquei ali meio que no regular, tá? Que no caso é Estação 11. E aqui a gente tem alguns pontos. Eu super entendi a galera que amou esse livro, principalmente quem leu antes da pandemia acontecer. Porque aqui a gente tem uma espécie de gripe se espalhando, muitas pessoas acabam morrendo por conta disso, e a maneira em que o mundo é descrito aqui, o como que as coisas foram parando e tudo mais, é muito bem descrita, gente. Realmente é muito bem feito. A gente vai ver até algumas utilizando a arte como uma válvula de escape, inclusive isso é um dos principais temas aqui. Tanto que a primeira cena, gente, acontece com algumas pessoas ali assistindo uma peça de teatro. Então a gente vê que a principal mensagem é justamente isso, né? Que a arte, ela é essencial para manter a humanidade viva. Tanto que o grupo principal, né, de sobreviventes, eles vão levando arte no decorrer dos locais onde eles vão passando, aquela coisa toda. E mesmo ele tendo as diferenças deles entre si, né, sabe? Pessoas convivendo junto, ninguém vai amar todo mundo 100% do tempo, né? Mas eles ainda vivem ali como uma espécie de família, sabe? Então isso é bem bacana da gente ver, da gente acompanhar. E outro ponto que eu também achei muito interessante, que a autora soube mostrar o como que algumas pessoas tanto podem fazer o bem quanto fazer o mal. Tanto que aqui a gente vê alguns grupos onde tem tipo assim, um profeta. Não é um profeta porra nenhuma, tá, gente? É uma pessoa safada que quer se aproveitar da ingenuidade e do desespero das outras pessoas. Então, assim, tem esse tipo de crítica envolvido. Essa questão de você querer manipular a cabeça da outra pessoa que já tá fragilizada em benefício próprio. Traz bastante dessa crítica. Só que, pra mim, lendo hoje, principalmente depois de 2024, que a gente já passou por uma pandemia, e sem contar dos inúmeros livros e filmes não é apocalipse, não o nome. De pandemia, né? Do mundo se acabando, que a gente já leu por aí. Não me trouxe impacto. E aqui nós temos dois pontos. Apesar dele ter essas críticas e essa parte mais suave, né? Com a questão da arte e tudo mais, ele não conseguiu ser emocionante o suficiente pra mim. E como, assim, história, assim, do mundo se acabando, ele também não foi empolgante no sentido de acontecerem coisas, sabe? O suficiente pra mim. Então, assim, ele é bem parado mesmo, tá? Vá preparado pra isso. E aqui, por mais que ele tenha essa questão mais emotiva, mais reflexiva, não foi de um jeito que me trouxesse emoção suficiente, tá? Isso aí não me pegou. Achei bem fraco nesse ponto, tá? Só que isso é algo completamente pessoal, que eu vejo gente realmente se emocionando com esse livro. Então, eu é que sou mais coraçãozinho de pedra mesmo, então não seguiem por mim nesse aspecto. É porque eu achei que dava pra ele se aprofundar mais nessas questões, nessas críticas, e não foi. Achei que ele acabou ficando um pouco na superfície mesmo. E uma das coisas, assim, que eu não gostei foi que ele é dividido entre presente e passado. Isso é algo que eu normalmente gosto
nos livros, só que aqui eu não tava me interessando pelo passado de ninguém, sabe? Eu queria saber daquelas pessoas ali no tempo depois que a pandemia começou. O passado delas não era interessante. Eles tinham uma vida muito sem graça pra começo de conversa, tá? O passado deles não era interessante e não tinha nada ali que fosse fazer uma mega ultra conexão, né, com o presente pra explicar alguma coisa. Era só pra gente conhecer essas pessoas e eu não me interessei muito por elas. Por mim, mostrava só ali no início como que a pandemia começou e depois teria que ser tudo no tempo presente mesmo. Queria que ele explorasse mais o como que essas pessoas sobreviveram. Enfim, não é um livro ruim, eu acho que faz total sentido as pessoas gostarem muito dele. Só que pra mim, com a carga que eu já tenho de leitura e filmes dentro dessa temática, eu achei que ele foi regular. E bem, gente, essas aqui foram as minhas leituras de fevereiro, né? O resto foi em e-book ou em audiobook. Inclusive, eu realmente preciso me organizar mais pra poder ler mais livros físicos. Não sei o que tá acontecendo comigo esse ano, gente, que eu tô lendo muita coisa em formato digital e os livros físicos estão ficando. Aí a estante como, né? A estante quase caindo, já com 300 livros e eu não li. Enfim, a vergonha da profissão. Mas foi isso, eu gostei. Foi um mês até que bem produtivo, foi bastante coisa mesmo. Fevereiro sendo apertadinho. Agora eu quero saber de vocês, né? O que foi que vocês leram aí em fevereiro? O que vocês gostaram? O que vocês não gostaram? Já leram algum desses livros aqui? E gente, pessoas que leem Octavia Butler, como que tá a sanidade de vocês, tá? Porque essa mulher aqui tá acabando com a minha. E o pior é que eu tô obcecada, que eu quero ler todos os livros dessa mulher, entendeu? Tá faltando comprar alguns ainda. Vou comprar. Não garanto ter conseguir ler tudo esse ano, mas teremos aí um pouquinho a mais de Octavia durante o ano, tá bom? Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui. A nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo! E tchau!